R$ 3.000 investidos em fundos imobiliários. Hoje eu vou te mostrar quanto que renderia R$ 3.000 investidos em 3 fundos imobiliários e você vai poder fazer essa simulação com qualquer valor e qualquer fundo imobiliário que você quiser. E além de ver quanto que rendem os 3.000, a gente vai dar uma olhada quanto que você teria que ter investido para ter uma renda de R$ 3.000. E a gente também vai conversar sobre quais cuidados que você tem que ter na hora de construir essa renda com os fundos imobiliários. Essa classe de ativos, os fundos imobiliários, é aquela classe preferida da galera que gosta de renda, que gosta daquele valor mensal caindo na conta. Isso acontece porque, de fato, os fundos imobiliários todos os meses pagam ali aquele valor, aquela renda para os cotistas. E os fundos imobiliários, de fato, facilitam muito a vida de quem gosta e quem quer investir em imóveis. Porque assim, antes dos fundos imobiliários existirem, vamos imaginar aqui, quais seriam as formas de você, que gosta de imóveis, investir em um imóvel para ganhar renda? Pô, você ia ter que comprar terreno, ia ter que construir ali uma casa, uma kitnet, o que seja, ou então ia ter que comprar um apartamento. Olha a grana que você ia ter que desembolsar para começar a ter uma renda. Só que tendo essa casa, esse apartamento, você ia ter ali a dor de cabeça com o inquilino. Se o seu inquilino sai da casa, né, sai do apartamento, durante esse tempo que esse imóvel está vazio, você não recebe nenhuma renda, né? Muito pelo contrário, você só vai ter gastos com aquele imóvel. Então você tem essas dificuldades da forma tradicional de se investir em imóveis. Então, com a chegada dos fundos imobiliários, essas dificuldades foram praticamente deixadas de lado. Porque com os fundos imobiliários você consegue começar a investir com um valor muito baixo. Como eu vou te mostrar aqui hoje, você consegue começar a investir até com R$ 10. Então você não precisa mais aí de 250 mil para comprar um apartamento. Com R$ 10 você já consegue começar a receber uma renda. E além disso, dentro dos FIIs, quando você comprou uma cota, você já está comprando uma participação em diversos imóveis. Então aquele risco que você tinha com o seu único inquilino dele sair e você parar de receber sua renda, aqui ele praticamente não existe. Porque dentro de um fundo imobiliário, você tem diversos imóveis e muitas vezes dentro de cada um desses imóveis você tem vários inquilinos. Então é por isso que investindo através dos fundos imobiliários, o seu risco ele também reduz, ele está diversificado. Fora que gerenciando esses imóveis você vai ter aí uma equipe profissional que vai cuidar de todas as dores de cabeça que esses imóveis geram. Então na prática você não vai precisar se preocupar com nada. Você vai só se preocupar em trabalhar para poder juntar mais e comprar mais cotas, basicamente. Então, quanto que renderia investir em fundos imobiliários? Então, vou te mostrar aqui uma simulação com R$ 3.000 investindo em 3 fundos imobiliários diferentes. Então, o primeiro deles que nós vamos ver é o KNRI 11. Esse que é um dos maiores fundos imobiliários, né, em número de cotista e também em patrimônio aqui da Bolsa de Valores. Então, atualmente, uma cota desse fundo imobiliário está R$ 159,80. E aqui nesse site do Funds Explorer, você até consegue ver os imóveis que ele tem em carteira. Então, você consegue ver aqui os estados, né, onde que esses imóveis estão. Então, aqui no caso do KNRI, é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E você consegue ver quais são esses imóveis. Então, aqui a gente tem a lista, né, de cada um deles, se você quiser pesquisar. No caso do KNRI, ele tem participação tanto em prédios comerciais, né? Então são aqueles prédios espelhados, bonitos aí, por exemplo, aqueles que você vê na Faria Lima. E ele também tem galpões que são aqueles centros de distribuição. Então, por exemplo, você tem aí Leroy Merlin, Mercado Livre, assim, todas essas empresas, elas precisam de um lugar ali para servir de centro de distribuição. E é nesse momento que elas alugam esses galpões para poder usar esse espaço, né, de logística para poder operar e distribuir seus produtos. Então aqui vamos dar uma olhada, né, quanto que esse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses. E por que eu vou pegar 12 meses? Porque se eu pegasse somente um mês, pode ser que naquele mês o fundo teria distribuído muito a mais ou muito a menos. Então a gente vai pegar aqui uma média dos 12 meses para a gente conseguir ter uma ideia. Então nos últimos 12 meses, aqui o KNRI ele pagou R$ 12,36. Então vamos ver quanto que renderia R$ 3.000 investidos aqui no Kinea. Então, vou pegar aqui a calculadora e vamos ver primeiro quantas cotas eu conseguiria comprar com R$ 3.000. Então, vou pegar R$ 3.000 e vou dividir por 159,80. Então, aqui a gente chega no valor de 18 cotas. Então, a gente vem aqui agora para o nosso pagamento nesses últimos 12 meses, que foi de R$ 12,36. E
e vamos dividir R$ 12,36 por 12. Então isso vai dar R$ 1,03 por mês. Essa é a média do quanto o Kinea pagou nesses últimos 12 meses. Então a gente vai multiplicar essa renda mensal por 18 cotas, que é o quanto a gente conseguiria comprar com R$ 3.000. E vamos chegar em R$ 18,54. Então esse é o valor que eu receberia por mês tendo R$ 3.000 investidos no KNRI 11. Lembrando que esse valor ele pode variar, porque tem mês que o fundo pode distribuir um pouco mais, tem mês que ele pode distribuir um pouco menos. Então, esse valor é uma média. Mas então a gente vai aqui para o nosso segundo fundo imobiliário, que é o XPML 11. Esse fundo imobiliário ele é um fundo que ele investe em shoppings. Então, a gente consegue ver aqui que ele tem 17 ativos dividido em 7 estados. E aqui está a lista, né, dos shoppings que ele tem em carteira. Então, Plaza Sul, Campinas Shopping, né? Você consegue vir aqui acompanhando. Natal Shopping, Shopping Cidade Jardim. Inclusive, né? Shopping Cidade Jardim. Vou até colocar uma foto aqui para vocês. É aquele shopping, né? Que rola o mito de que não tem como você entrar a pé, né? Somente de carro. Bom, acho que isso aí é um mito, né? Mas, enfim, é um shopping daqui de São Paulo. Então aqui você consegue acompanhar, né, e ver os ativos que ele tem em carteira. Mas então vamos lá. Para ter uma cota desse fundo imobiliário, você teria que desembolsar R$ 115,65. Então, quanto que eu conseguiria comprar com R$ 3.000? Vamos fazer essa conta aqui. Então, seria 3.000 dividido por 115,65. Então, eu conseguiria comprar 25, né, quase 26 cotas. Mas aqui a gente vai usar o valor de 25 cotas. Então, beleza. Então, vamos ver aqui qual que seria a renda, né, que eu teria mensal aqui. Então, se eu pegar os R$ 10,48 e dividir por 12, eu vou chegar aqui num pagamento médio de 87 centavos por cota nesse último ano. Então, eu vou multiplicar esse valor pelas 25 cotas e eu vou chegar em R$ 21,83. Então, esse é o valor médio que a gente teria investindo esse dinheiro no XPML 11. E vale lembrar, pessoal, que nenhum desses fundos imobiliários é uma recomendação de investimentos. Aqui eu só peguei 3 exemplos para a gente poder fazer essa simulação. Mas vamos agora para o nosso terceiro fundo imobiliário, que é o queridinho da Bolsa de Valores, que é o MXRF 11. Então, uma cota do MXRF11 está R$ 10,34. E aí você olhando aqui esse valor, você pode até pensar, poxa, então ele está mais barato, então vale a pena comprar tudo que eu tenho só nesse fundo imobiliário, porque afinal de contas eu consigo comprar mais cotas. É aí que tá. O valor da cota do fundo imobiliário, ele não quer dizer muita coisa para a gente. Vamos fazer o seguinte exemplo. Se você tiver uma nota de R$100, você consegue dividir essa nota de R$100 em 10 notas de R$10. Na prática, você vai ter o mesmo valor. Só que tendo essa nota de R$10, fica mais fácil de você negociar. Então, com os fundos imobiliários, é da mesma forma. A gestora ela decide se ela quer negociar a cota do fundo imobiliário a R$10, que eles chamam de base 10, ou a R$100, que é chamado de base 100. Então, a única diferença é se ela divide aquele patrimônio que o fundo tem em mais ou menos pedaços. E aí tem até um indicador que mostra para a gente essa relação. Se a gente olha aqui, por exemplo, o PVP, ele mostra justamente o preço dividido pelo valor patrimonial. Então, no caso do MXRF, ele está aqui como 1,6. O que isso significa? Que a cada R$1 de patrimônio, eu estou pagando R$1,06. Então, eu estou pagando um pouco mais caro, né? Mas então, entendido isso, vamos aqui fazer a nossa simulação com o MXRF11. Então, se eu pegar aqui R$3.000 e dividir pelos 10,34, que é o valor da cota dele, eu vou chegar aqui em 290 cotas. Então, essa é a quantidade que eu conseguiria comprar. Então, a gente vai pegar aqui a renda dos últimos 12 meses que ele gerou, que foi de R$1,31, e vou dividir por 12. Então, vou pegar aqui essa média e vou multiplicar pela quantidade de cotas, que aqui no caso é 290, e vou chegar na renda mensal de R$ 31,65. Então, investindo esses R$3.000 no MXRF11, eu teria aí mais ou menos R$ 31,65
de renda mensal caindo ali na minha conta todos os meses. E aí chega aqui num segundo ponto muito importante que é bom ter cuidado, que a pessoa olha que nesse caso ela ganharia mais dinheiro investindo no MXRF11, ela pega todo o dinheiro que ela tem e coloca em um único fundo imobiliário. E aí que a gente tem que lembrar de uma das principais regras dos investimentos, que é a diversificação. Então, independente se hoje o MXRF ele está pagando melhor do que os outros, a gente tem que saber que a gente tem que diversificar. A gente não pode investir tudo só em um fundo imobiliário. E tem mais, nesse caso aqui, o MXRF11 ele é um fundo imobiliário de papel. O que isso quer dizer? Que, diferente dos outros fundos que eu mostrei, né, do KNRI e do XPML, ele não investe diretamente em imóveis, mas sim em empréstimos. Porque os fundos de papéis, eles pegam ali o dinheiro, né, que eles têm em patrimônio, eles emprestam para as empresas do ramo imobiliário, então às vezes construtoras, incorporadoras, para elas desenvolverem os projetos, e eles cobram juros nesses empréstimos. Então, por si só, o tipo de atividade, né, com os fundos imobiliários de papel que eles fazem já é uma atividade, vamos dizer assim, um pouco mais arriscada, que no caso seria empréstimo de dinheiro. Então, só por esse motivo, é claro que no geral eles vão pagar um pouco melhor, afinal o risco também é um pouco maior, mas de qualquer forma você sempre tem que estar diversificado. Então, isso que é importante sempre você ter em mente, que não pode só focar no quanto você vai receber, mas é importante você ter essa visão geral e saber que é importante sim você ter essa diversificação na sua carteira. E supondo aqui esse investidor que for comprar uma cota de cada um desses 3 fundos imobiliários, ele estaria desembolsando R$ 285,79, comprando uma cota de cada um desses 3 FIIs. Então agora a gente vai aqui para a segunda simulação, que seria a pessoa ter R$ 3.000 de renda com os fundos imobiliários. Então a primeira simulação que a gente vai fazer é a pessoa tendo R$ 3.000 ao longo de 12 meses. Então para muitos aí já seria um salário extra no ano, né? Quase que um 14º. Para quem é CLT. E depois a gente vai fazer uma segunda simulação, que seria a pessoa ter R$ 3.000 por mês de renda. Então, para fazer a simulação, fiz aqui essa planilha que a gente vai dar uma olhada. Então, se esse investidor fosse comprar uma cota de cada um desses 3 fundos imobiliários, ele teria que investir R$ 285,79. E aí ele teria recebido, né, nos últimos 12 meses, R$ 24,15. Então, vamos fazer essa simulação. Então, para receber os R$ 3.000 ao longo do ano, né, vamos fazer aqui a simulação R$ 3.000, vamos dividir por essa renda aqui, que seria os R$ 24,15. E aqui a gente chega no valor de 124 cotas e um quebradinho. Como a gente não consegue comprar a fração de uma cota, a gente vai usar o número inteiro. Então, 125 cotas. Então, essa pessoa teria que ter 125 cotas, que representaria R$ 35.723 investidos. Porque lembrando, como aqui a gente está fazendo a simulação aqui da pessoa comprando uma cota de cada um desses fundos, então ela teria que ter 125 cotas de cada um desses fundos. E isso representaria R$ 35.000. Então olha só, a pessoa tendo ali R$ 35.000 investidos, ela já conseguiria está gerando uma renda anual de R$ 3.000. E assim, eu sei que esse é um valor alto, né? É um valor considerável para quem está começando a investir, mas lembre-se que você consegue começar ali comprando uma cota de R$ 10 e mês a mês ir aumentando o quanto você tem investido. E claro, também aumentando o quanto você recebe dos seus investimentos. Mas então, beleza. Que a gente já viu quanto que a pessoa teria que ter, né, para ter esses R$ 3.000 ao longo do ano investido. Então você já tem aí um norte de por onde que você tem que começar, mas vamos dizer que um segundo objetivo que a gente tem que ter aqui, né, que você tem que ter, é acreditar que você vai chegar ali nos R$ 3.000 de renda passiva por mês. Então, quanto que essa pessoa teria que ter investido? Então, como que a gente vai fazer essa conta? Então se a pessoa quer receber R$ 3.000 por mês, isso significa que em 12 meses ela teria recebido R$ 36.000. Então a gente vai dividir esses 36.000 por R$ 24,15, que é a renda anual desses fundos imobiliários que nós pegamos aqui como exemplo. Então dividido por 24,15, e a gente vai chegar aqui em 1.490, quase 1.491 cotas.
Então é justamente esse valor que a gente vai usar. Então 1.491 cotas. Então essa pessoa teria que ter investido 426 mil reais para ter aí essa renda de 3 mil reais. E esse, sem dúvida, é um valor alto, mas é um valor que você consegue ir construindo mês a mês. E diferente do imóvel que você tem que juntar todo o dinheiro para conseguir comprar ele, aqui você consegue ir comprando a cada cota e ir construindo aqui esse patrimônio. Fora que muitas pessoas, né, às vezes têm um apartamento que chega próximo desse valor, coloca ele para alugar e ainda não consegue ter esses 3 mil reais de renda. E isso eu digo porque nos fundos imobiliários, essa renda que você recebe mensalmente, ela é isenta de imposto de renda. Já quando você tem um imóvel e coloca ele para alugar, você ainda tem que pagar o imposto sobre aquele aluguel que você recebe. Então, se você está começando a investir e esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui do lado também vai te ajudar. Então é isso, até a próxima e tchau!